Olá, tema de hoje: quem é Jesus Cristo para você? Pastor, mas essa é uma pergunta retórica, eu já sei a resposta. Talvez você saiba, mas tem muita gente hoje que parece que não sabe quem é Jesus Cristo. Aliás, o tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo em que estão colocando em xeque até a divindade de Jesus. Eu conheço pessoas que eram cristãs ou se diziam cristãs, e quando a pessoa diz que é cristã, ela é discípulo de Cristo. Por isso que chama-se ou se considera cristã, porque ela é um discípulo de Cristo. E por ser discípulo de Cristo, discípulo geralmente vive, pratica, aprende com o seu mestre. E por isso chamam-se os cristãos, de cristãos, porque são discípulos de Jesus Cristo. Agora, a pessoa que recebe Jesus, que um dia a luz do Senhor iluminou a sua mente, tirou a cegueira espiritual, e levou a pessoa a encontrar-se com Jesus e se batizar, e tomar uma decisão importante, e continuar uma caminhada de fé, e de repente, essa pessoa simplesmente fala assim: não, mas eu acho que Jesus não é tudo isso que estão falando. Eu conheço pessoas, como eu disse, que entendem hoje que Jesus, ele não é Deus, que Jesus foi um homem que Deus criou e enviou para cá, para viver nesta terra e fazer o bem e depois morrer pela humanidade e tal. Essa máxima se fala hoje. Existem religiões, e é por isso que eu falo sempre aqui, eu não considero Jesus como religião, porque Jesus não trouxe uma nova religião, Jesus trouxe um estilo de vida. E eu acredito que hoje, se você tem dúvida, você vai sair daqui sem dúvidas, porque Jesus, ele é Deus conosco. Jesus é Deus. Eu vou repetir: Jesus é Deus. E falo pela terceira vez: Jesus é Deus. Apesar das pessoas estarem falando por aí que ele não é Deus, Jesus é Deus. Uma vez eu bati um papo com uma pessoa, e essa pessoa, ela quis, alguns anos atrás, de todos os jeitos e formas, tentar provar para mim que Jesus não é Deus, que esse é um erro que os cristãos cometem, que Jesus, ele não é Deus, e é errado adorar a Jesus. Enfim, esse cara falou comigo umas 2h30, tentando me convencer, e eu fui citando os que eu lembrava, alguns textos que eu lembrava, eu fui citando da Bíblia. E esse texto, porque hoje também, queridos, a máxima é desacreditar da palavra. Mas está escrito lá. Não, mas não é bem isto que está escrito lá, porque a tradução que foi feita, a pessoa ou o concílio que traduziu lá nos anos 70, 80 depois de Cristo, alguns falam nos anos 150 depois de Cristo, houve um outro concílio que pegou a Bíblia, que traduziu do hebraico para o grego, principalmente o Novo Testamento. Enfim, tem uma confusão hoje, e as pessoas que não estudam, que não conhecem, que não têm fé suficiente, acabam acreditando. Primeira questão dessa noite: Jesus é Deus. Onde está escrito isso na Bíblia? Acompanha aqui no telão, hoje tem bastante texto aí para os irmãos. Mateus 16, versículo 13. Jesus, chegando à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? 14, eles responderam: alguns dizem que é o João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. 15, e vocês? Perguntou ele, ou perguntou Jesus: quem vocês dizem que eu sou? Versículo 16, Simão Pedro respondeu:
tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se ele é filho de Deus, filho de peixe, peixinho é. O Evangelho de João, então, para essas pessoas que estão colocando em xeque a divindade de Jesus e trazendo dúvida no coração dos chamados cristãos que não conhecem a palavra, o livro de João, acompanha aqui também no telão, João capítulo 1, versículo 1, João escreveu assim: no princípio era aquele que é a palavra. Essa expressão palavra é usada na NVI, na versão antiga é o verbo é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Por que ele era Deus? Porque ele se destituiu da sua glória e veio como homem. Mas ele era Deus e ele estava com Deus. Versículo 2, ele estava com Deus no princípio. Então, para ele estar com Deus no princípio, ele só poderia ser Deus. Versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, sem Jesus, nada do que existe teria sido feito. 4, nele estava a vida e esta era a luz dos homens. 5, a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotarão. Porque ele é a luz que veio dos céus, ele é a luz que emana de Deus, ele é a própria luz que quando chega nas nossas vidas, ele nos ilumina a ponto da gente enxergar os nossos erros e defeitos e nos arrependermos por causa desses erros e defeitos. Ele nos tira das trevas e nos traz a sua luz. E quando nós entregamos a nossa vida a Ele, a sua luz começa a agir em nós, a brilhar em nós e a refletir através de nós. Isso só pode acontecer quando essa luz vem de Deus, e Jesus é o Deus conosco, chamado Emanuel, Deus conosco. Quero ler um texto com vocês agora. Irmãos, não coloquem esse, por favor, eu coloquei, mas não põe, de Colossenses capítulo 1, eu quero ler com vocês. Eu acabei colocando para colocar aqui, mas não põe não, só para o pessoal da internet quando forem assistir lá na frente. Colossenses capítulo 1, veja que interessante a descrição de Paulo para a igreja de Colossos, falando de Jesus. E ele está aqui com a gente, tá, irmãos? Não deixe de adorá-lo, porque enquanto você está de boca fechada, os anjos estão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Colossenses capítulo 1, versículo 15. O apóstolo Paulo escreveu assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Versículo 16, pois nele, confirmando o que João falou, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Amém? Está escrito isso aí na sua Bíblia? 17, olha que interessante que Paulo diz: Ele é, antes de todas as coisas, antes de tudo existir, Ele já é Deus, já era Deus. E nele, tudo que existe na terra, nos céus, subsiste. 18, trazendo para aqui, para esta terra, Paulo diz assim: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos. Para quê? Para que em tudo tenha a supremacia. Versículo 19 e último, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Aleluia. Tudo o que Deus é, Jesus também é, e o Espírito Santo também é. Essa pessoa com quem eu conversei, que eu disse alguns anos atrás, que tentou me provar o contrário disso, ele usou até a expressão assim, essa expressão que se fala hoje em dia, trindade,
Esse negócio de trindade não está na Bíblia, realmente. Não existe essa expressão trindade na Bíblia. Todavia, existem vários textos em que Deus usa a expressão nós. Por exemplo, lá em Gênesis, o homem foi feito à nossa imagem e à nossa semelhança. Ou seja, quando a Bíblia fala de Deus, do Espírito de Deus e de Jesus, está falando de três, mas ao mesmo tempo esses três são um. Como pode isso, pastor? Bom, é simples de entender. Eu e você somos três: corpo, alma e espírito. O corpo vai para o pó, a alma é aquela que você tem o seu entendimento, e o espírito, segundo a Bíblia, volta para Deus. Então, não é difícil de entender que Jesus é Deus, que Jesus possui os atributos divinos. Não é difícil de entender. É que o diabo, ele está tão desesperado, e entenda isso, essa expressão desesperado, por quê? Porque ele sabe que o tempo está chegando. Quanto mais o tempo passa, mais se aproxima a derrota final dele, porque Jesus vai voltar com poder e glória para buscar a sua igreja, e vai prender o diabo por 1000 anos, depois ele vai ser solto, e depois vai ser condenado no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade, ponto. Ele é Deus, ele tem todo o poder nos céus e na terra, ninguém pode vencê-lo. Ninguém pode derrotá-lo, porque Ele é Deus. Ele próprio declarou, João capítulo 10, versículo 30, acompanhe aqui: eu e o Pai somos um. Uma vez ele foi questionado, disse assim: escuta, mostra-nos o Pai, porque aí a gente vai crer. Você está falando tanto de Deus, do Pai, o seu contato com Deus, como é que Deus é, como é que Deus age? Jesus respondeu: olha para mim, quando você me vê, você está vendo o Pai, porque eu e o Pai somos um. Nós temos a mesma capacidade. Aqui Jesus estava ali como homem, ele tinha se destituído de sua glória, se humilhado em forma humana e estava ali. Mas quando ele morreu, aleluia, e ressuscitou, ele ressuscitou como Jesus, o Filho de Deus, com todo o poder nos céus e na terra, aleluia. Isaías profetizou acerca dessa divindade, dessa capacidade, desses atributos de Jesus. Isaías capítulo 9, versículo 6, lá atrás, 300, 400 anos antes de Jesus, ele escreveu: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo, em algumas versões, e o reino, e o poder está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz, aleluia. Esse é o nosso Deus, esse é Jesus. Paulo escrevendo a Tito, Tito também estava vivendo alguns momentos lá na igreja, de uns irmãos questionando, outros sem entender, e aí surgem aqueles burburinhos, porque o diabo está sempre agindo. Aí ele questiona Paulo, pergunta para Paulo, olha... E Paulo escreve para Tito, acompanhe aqui capítulo 2, você que gosta de anotar, versículo 11 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E se tem alguém do teu lado, fala para essa pessoa assim: inclusive eu e você. Se manifestou. Se você quer, é outros 500. Mas essa graça salvadora de Deus se manifestou, inclusive para mim e para você. Versículo 12. Essa graça, esse poder, esta unção, essa graça de Deus que se manifestou salvadora, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Versículo 13, por quê? Ora, enquanto aguardamos a bendita esperança. Que bendita esperança é essa? 2 pontos. A gloriosa manifestação de nosso grande
Deus e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, eu podia citar aqui, por exemplo, o versículo 14. Ele se entregou por nós, a fim de nos reunir de toda de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Eu podia citar aqui outros tantos textos que a Bíblia nos leva e nos remete, nos revela e nos mostra a entender que Jesus é Deus, que não tem como provar ou tentar provar ao contrário. Hoje, nesse mundo que nós vivemos, as pessoas aí estão vivendo as suas escolhas sexuais duvidosas, inclusive até dentro de igreja hoje, as pessoas estão escondidas, enrustidas, e esse texto, inclusive, de Paulo serve para mostrar isso, porque Jesus veio, segundo ele disse, para mudar a vida humana. Pastor, mas como assim? Pode entrar aqui, a pessoa que quiser pode entrar aqui do jeito que ela está, mas quando ela conhece Jesus, e se ela conhecer Jesus aqui dentro, Jesus vai mudar a vida dela. Esse é o plano de Deus de salvação para a humanidade. Então, hoje em dia, esse negócio de Jesus só quer o coração, Jesus, ele não se preocupa com a sua escolha sexual, opção sexual. Irmão, cuidado, isso é mentira do diabo. Jesus trouxe o reino dos céus para nós, e o reino dos céus não é isso que estão dizendo por aí. O reino dos céus é um lugar perfeito, é um lugar de paz, é um lugar de amor, é um lugar de respeito, onde o pecado não existe. Existe nessa terra, mas o dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja, nesse piscar de olhos, os que já morreram ressuscitarão ou se encontrarão primeiro, e os que estão aqui, que estiverem vivos, num estalar de dedos, num piscar de olhos, vão subir, e esse corpo vai ser totalmente de corruptível, gerado um corpo incorruptível, porque no céu não entra pecado. Não adianta querer enganar as pessoas hoje. Está cheio de algumas igrejas, está se tornando igreja inclusiva. Irmão, a gente recebe, se a pessoa quer mudar. Se a pessoa não quer mudar, ela não vai aguentar muito tempo ouvir a palavra de Deus, que é a verdade. Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então não tem como enganar. A gente não pode tapar o sol com a peneira, como diziam antigamente. Então, esses atributos de Jesus, primeiro deles, ele é Deus. Jesus é Deus. Quando ele voltou aos céus, ele voltou com todo o seu poder nos céus e na terra, reina com Deus o Pai, com o Espírito Santo, e vamos reinar com eles juntos para sempre, aleluia, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Outros atributos de Jesus aqui, ele também é o Cordeiro de Deus. Em João capítulo 1, versículo 29, João escreveu: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é interessante que João, inclusive o Batista que conhecia, ele poderia ter falado assim: aquele ali é meu primo, aquele ali é chegado da família, porque eles eram e tinham um parentesco entre a mãe de Jesus, Maria, e a mãe de João. Ele poderia ter falado: aquele ali é um cara chegado que eu conheço, aquele ali é meu primo. Ele falou: não, aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é interessante, meus irmãos, quando a gente reconhece isso, porque quando nós reconhecemos Jesus como o Cordeiro de Deus, quando a gente o recebe como Senhor e Salvador, ele vem e purifica a nossa vida, ele perdoa os nossos pecados. E quando a gente entende isso, a gente vive uma nova vida. Essa nova vida proposta por Cristo Jesus está disponível para todos aqueles que creem nele. Tem gente que crê em Jesus aqui hoje?
Somente Jesus, irmãos, pode perdoar e apagar esses nossos pecados. 1 João capítulo 1, versículo 7, como eu disse, tem bastante textos hoje. João escreveu assim, João agora é o apóstolo: se porém andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Versículo 8: se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Agora, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aleluia. O que o João quis dizer aqui? Só Jesus pode perdoar pecados. Havia uma máxima na época de Martinho Lutero, e também um pouco antes, ao longo dos séculos. Foi criada uma máxima seguinte: a pessoa morre, ela vai para um chamado purgatório, ela fica ali naquela transição. Então faz o seguinte, paga um valor pela alma dela, que a gente vai rogar a Deus para que os pecados sejam perdoados e aquela pessoa saia do purgatório e vá para o céu. Essa era uma máxima que tinha, inclusive na época de Martinho Lutero. Ele bateu de frente, quando ele leu a Bíblia, e ele viu que a salvação é de graça, que o perdão que Deus trouxe através de Jesus é gratuito, não cobra-se nada. Ele falou: não, vocês estão errados, vocês estão de brincadeira. Excomungaram a ele, quiseram matá-lo, mas ele fugiu, Deus o escondeu. Ele traduziu a Bíblia, ou os evangelhos e a Bíblia, durante 2 anos, do hebraico para o alemão, a língua dele, levou essa Bíblia traduzida para um amigo, ele imprimiu algumas versões e ele foi na Alemanha e distribuiu para os seus amigos conterrâneos, dizendo o seguinte: Jesus, Ele é o Deus conosco, Emanuel, Deus conosco. Jesus perdoa pecado e não cobra nada. Entrega o teu caminho a Jesus, ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ou seja, Jesus é o único que pode perdoar pecados. Não existe santo, santa, não existe reza, não existe mandinga, nada que possa perdoar. A única coisa, o único que pode perdoar pecados é Jesus. Quando eu e você nos arrependemos, voltamos-nos para Ele, entregamos a nossa vida, Ele vem, traz um novo tempo, faz morada dentro de nós e os nossos pecados são perdoados. Quando Deus olha para essa terra e olha para mim e para você, Ele vê nos umbrais da nossa vida a marca do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. E na dimensão espiritual o diabo também vê. Por isso que ele luta contra mim e contra você. Mas lembre-se, maior é aquele que está em do que estes que estão no mundo. Jesus, através do seu Espírito, habita em mim, habita em você. O outro atributo de Jesus, Ele é a água da vida. Em João 4,14, Jesus disse para aquela mulher samaritana: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O que Jesus disse para aquela mulher? A mulher estava buscando água, ela foi buscar água. Jesus também foi de propósito perto dela buscar água. Naquela época havia uma rixa dos samaritanos, judeus samaritanos, com os judeus de Jerusalém. E aí ele chegou e ele falou: me dá uma água. Aí ela falou assim: escuta, eu não posso te dar, inclusive você não devia nem estar falando comigo. E Jesus revela toda a vida daquela mulher, e ela fica impressionada. E Jesus fala para ela assim: se eu te der da água, a água que sai, que jorra do trono de Deus, né? Tipo assim, que vem de mim, como ele disse nesse texto aqui, né? A água que eu lhe der se tornará uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quando a mulher ouviu isso, ela falou assim: poxa, eu quero dessa água.
E quando Jesus revela a vida dela, ela corre para a cidade e fala: olha, aquele profeta, aquele Messias, aquela pessoa que o pessoal fala tanto, eu acho que eu conheci, vamos lá. E foram perto de Jesus, e Jesus começou a falar do reino de Deus, foi para a cidade, e o texto diz lá de João 4, que muitas pessoas se converteram naquela cidade só por causa desse papo com Jesus. Quando Jesus falou dessa água, aquela mulher falou assim: então me dá. Vida só existe onde tem água. Deserto que não chove, que não tem água, é tudo seco. Você quer ter uma planta abençoada, você quer ter uma plantação abençoada, você precisa regar. Você quer ter uma vida abençoada, você precisa da água. A água que vem de Jesus, Ele é a água viva de Deus para nós. Aleluia. Também, se você precisa se alimentar, Jesus, o outro atributo dele é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. E quando ele foi questionado sobre essa informação que ele passou, João 6,35, Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. O que Jesus estava dizendo para aqueles homens? Olha, agora para vocês, estou aqui. O pão que desceu dos céus agora está aqui. E eu tenho esse pão. Eu tenho o pão da vida que alimenta a vida de vocês de tal forma que traz para vocês uma nova vida. Aí esses caras da época, alguns fariseus estavam lá questionando, falando: escuta, mas a gente conhece o pão lá, o maná que veio no deserto, que Moisés, através de Moisés veio para o povo, e o povo comia, o povo se alimentava. Que pão que você está falando? Jesus disse: eu sou o pão da vida. E eles não acreditaram. Aí Jesus vai mais fundo. Em João 6,53, Jesus diz assim: se vocês não comerem da minha carne e não beberem do meu sangue, vocês não terão vida em si mesmos. E o texto diz que eles ficaram tão revoltados que eles quiseram até apedrejar Jesus, brigar com Jesus, discutir. Mas quem tem fome, vai até Jesus. Ele é o pão da vida. Ele é a água da vida. E o pão que Jesus dá, a água que Jesus dá, nos alimenta toda a nossa vida. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele tem esse poder, Ele tem essa capacidade. Aleluia. Um outro texto, um outro atributo de Jesus, ele foi se revelando ao longo dos tempos. Ele disse: eu sou a luz do mundo. João 8,12, falando novamente ao povo, ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia. A luz que vem dos céus, que vem de Deus, essa luz poderosa que ilumina, que um dia deixou Paulo cego por 3 dias, porque quando ele viu aquela luz, ele não suportou e caiu, e ele ficou cego 3 dias. Essa luz é poderosa, essa luz ilumina, ela é vital. A luz é vital para as coisas que existem nessa terra. Sem o sol, a luz do sol, todo quanto é tipo de vegetação, nós mesmos humanos, nós não sobreviveríamos. Tudo que existe precisa de luz, essa luz do sol. Agora nós que temos uma vida espiritual, amém, irmãos? E por que nós temos uma vida espiritual? Porque nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Nós entregamos a nossa vida para Ele, a luz dele ilumina as nossas vidas, e quem está nessa luz nunca andará em trevas, disse Jesus. As pessoas só andam nas trevas porque elas querem, porque elas fogem, porque elas se esquivam, porque elas não querem ter um relacionamento profundo com Jesus, porque quando elas querem, essa luz traz vida, e traz vida com abundância, aleluia. Um outro atributo que Jesus também disse sobre ele é a porta da vida. Em João 10,9 ele disse: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Meu irmão, você quer entrar no céu? Eu quero. Quem vai ouvir no futuro: eu também quero entrar no céu. Só tem uma porta.
Essa porta chama-se Jesus, não existe outra porta. Apesar de falar, entra aqui, entra ali, entra lá, tem aquela outra porta, mentira, só tem uma porta que pode nos levar aos céus, é Jesus Cristo, nosso Senhor, aleluia. É interessante, meus irmãos, que ele falava isso para os seus discípulos e as pessoas que o ouviam, tratando-as até como ovelhas, né? E naquela época a ovelha era um tipo de ganho que eles tinham, eles cuidavam bem das ovelhas, porque quando as ovelhas cresciam, eles tiravam lã, tiravam leite, a carne, enfim. E Jesus, dessa figura de linguagem, ele faz uma comparação conosco e com as ovelhas, porque se nós somos ovelhas do seu aprisco, ele sempre vai cuidar de nós. Jesus não quer ovelhinha magra, raquítica. Jesus não quer ovelhinha morrendo. Jesus quer ovelhas fortes, saudáveis, cheias da presença dele. Por quê? Porque quanto mais cheio eu tiver, mais eu posso dar para os outros. Aquilo que Jesus me deu, eu dou para os outros. Por isso que quando eu entro por Jesus, eu saio do outro lado, o que eu encontro? Encontro pastagem, como ele disse aqui. Eu encontro um lugar abençoado, porque aonde Jesus está, o mal vai embora. Aleluia. Jesus é o bom pastor, ele mesmo disse isso. João 10:11. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu não preciso nem gastar tempo de falar isso, porque ele já deu a sua vida por mim e por você, aleluia. É por isso que a gente está aqui hoje, porque ele já nos deu a sua vida, ele nos deu vida e vida com abundância. Só não vive essa vida quem não quer. Infelizmente tem muita gente que não lê Bíblia, e por não ler Bíblia não conhece as promessas de Deus, o bônus que Deus tem para os seus filhos, que parece que só tem ônus, porque você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo outro. Essa é a máxima também que inventaram aí no passado, e na verdade tudo eu posso, mas tem coisas que eu não preciso fazer, não preciso decidir. Mas quando eu conheço a Bíblia, quando eu deixo a palavra de Deus me proteger, meu irmão, como diz o texto, Deus falou, se vocês trilharem os meus caminhos, vocês vão comer o melhor dessa terra, aleluia. E o que ele quis dizer? Você vai ter uma vida abençoada, não vai faltar para você, desde que você o tenha como Senhor e Salvador. E toda vez que eu falo sobre isso, eu lembro de uma história, já falei aqui no passado, mas é sempre bom repetir, né? De um senhor que ele foi fazer uma viagem de navio, e por não ter muita cultura, conhecimento, ele comprou a passagem, e ele levou lá uns pedacinhos de queijo, uns pães. Era uma viagem de 7 dias, e levou algumas garrafas de água tal, e todo mundo entrando, roupa bonita, entrando no navio e tal, um para a classe daqui, classe dali, as cabines e tal, e ele mal sabia olhar direito o seu bilhete, ele acabou indo para o fundo do navio, ficou lá embaixo, num lugar meio escuro, e passava-se o dia, e não chegava, e ele comia pedaço de queijo com pão duro, e bebia água, e pedaço de queijo com pão duro. No outro dia acabou o queijo, era só pão duro e água. No outro dia acabou o pão, era só água. Aí no último dia que ele estava lá, raquítico, né, que chegou no lugar, o navio, e quando o pessoal está saindo, ele vai sair, aí o capitão avista ele, vai lá, né, que escuta, onde o senhor estava? Eu estava lá embaixo, vivendo a vida ali, esperando chegar ao destino. Ainda bem que chegou, porque eu não aguentava mais comer queijo duro, com pão duro e água. Ele falou, mas como é que o senhor entrou aqui? Eu tenho o bilhete, deixa eu ver. Aí o capitão fala assim, mas esse bilhete te dá o direito de você entrar numa cabine, de você tomar café da manhã, almoço, janta, de ir na piscina, de você fazer o que você quiser aqui. Por que você não fez? É? Tem muito crente que quando chegar no céu, ele fala assim, pô Deus, foi luta para mim, só dificuldade. Deus falou assim, também você não lê a minha palavra, né? Estava tudo lá, se você lesse, você ia ser abençoado. Tomara que não aconteça isso com ninguém aqui, em nome de Jesus. Porque senão vai ser difícil, né? Vai pagar mico no céu não, né? Por favor.
Vamos lá. Um outro atributo de Jesus que ele disse, ele é a ressurreição e a vida. Amém? Estamos entendidos aqui? João capítulo 11, versículo 25, ele disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Como assim? Bom, tem um exemplo na Bíblia. Lázaro morreu e ressuscitou. Se nós morrermos hoje, nós vamos também um dia ressuscitar e encontrar com Ele na glória. Por quê? Porque Jesus é o único que tem essa capacidade de ressuscitar, de dar vida e vida com abundância. Aleluia. Aliás, o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6, é um texto muito conhecido que eu também gosto. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Guarde isso: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não tem outra porta, não tem outro caminho, não tem santo, não tem santa, não tem igreja, não tem religião, não tem mandiga, nada que pode te levar para Deus. Só tem um caminho, uma porta, a saber, Jesus Cristo, Senhor e Deus de nossas vidas. Aleluia. Jesus orientou muito sobre isso os seus discípulos. Ele também disse: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. João 15,5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O que Jesus quis dizer? É simples. Chega numa árvore, pega um galho assim e quebra, e deixa no chão. Volta no outro dia. O que vai acontecer? Boa noite, irmãos. Paz, tudo bem? Vocês estão aqui? É uma aula de simples, né? Se você for no lugar, quebrar um galho de uma árvore, jogar no chão, no outro dia, o que vai acontecer com esse galho no chão? Aleluia! O que Jesus está dizendo? Eu sou a videira, eu tenho a vida, eu tenho suprimento. Eu posso te dar água, te dar luz, te dar pão, eu posso te sustentar, eu posso cuidar de você, desde que você esteja ligado em mim. Se vocês estiverem em mim, o que Jesus falou aqui? Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Aleluia. Qual é o desejo de Jesus, de Deus para mim e para você? Que a gente dê fruto, irmãos. Deus chamou a mim e a você para a gente dar frutos. Nós temos que frutificar, nós temos que falar de Jesus, mostrar Jesus, não com carro, com casa, com dinheiro, com trabalho, mostrar Jesus com a nossa vida. Jesus transformou a nossa vida, o nosso jeito de pensar, de ser, e as pessoas quando olham para nós, elas têm que reconhecer isso. Essa é a vida, essa é a vara que está ligada em Jesus. Aleluia. Estou encerrando aqui. Jesus é a verdadeira videira. E por último aqui, Jesus é o grande eu sou. Deus conosco. João capítulo 8, versículo 58, e foi por isso que os caras ficaram loucos quando Jesus falou: quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Aí no 58 ele respondeu assim: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. O que ele quis dizer? Eu sou Deus, o Pai está comigo, eu estou com o Pai. Ele era Deus. Os caras ficaram loucos da vida, quiseram de alguma forma desmoralizar Jesus, brigar com ele, atacá-lo, mas eles não tinham argumentos, porque contra a verdade não tem argumentos. Verdade é verdade, a palavra de Deus é verdade absoluta. Jesus é Deus, não existe outro além dele. Aleluia. Por último, para você falar para as pessoas, quando alguém te fala assim: eu fiz uma reza, eu fiz uma prece lá, né, para São João del Rei, né, para São João do Meriti, São Roque, e aí Santo Antônio, santo casamenteiro, tem o santo dos caminhoneiros. Como é que é o santo dos caminhoneiros lá? Como é que é? Até esqueceu, né? Tá. O
que faz o Santos Caminhoneiro? Ele abençoa, ele protege. Aí o povo faz a fila de carros lá, né? E aí vai o padre ou vai alguém lá e pega lá e... Hoje em dia está até mais atual, né? Ele pega agora aquele borrifador e... Tem umas igrejas por aí que o cara vai ungir, né? Eu chamo o pessoal na frente e falo, você aí, meu irmão, recebe. Bem na testa, tuf, né? Hoje em dia está assim, está bem moderno. E aí ele borrifa, e o cara, o santo, não sei das quantas, meu irmão, não caia nessa, minha irmã, não caia nessa, você que vai assistir isso no futuro, não caia nessa. Bíblia é Bíblia. 1 Timóteo 2,5 diz, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Você quer falar com Deus? Jesus. Você quer ser abençoado? Jesus é o caminho. Você quer misericórdia? Jesus é aquele que tem misericórdia de Deus para trazer sobre a minha e a tua vida. Você quer perdão? Jesus é aquele que tem poder para perdoar pecados. Você quer salvação, vida eterna? Jesus é aquele que morreu na cruz para trazer salvação e vida eterna. Jesus é o Jeová Jirê. O que é Jeová Jirê? É o Deus provedor. É Ele que provém tudo nas nossas vidas. Tem alguns atributos e nomes que é interessante. Jesus, Jeová Shalom. Já ouviu falar de Jeová Shalom? O que é Jeová Shalom? É aquele que nos dá paz. Por isso quando os judeus se cumprimentam, fala assim, Shalom, quer dizer paz. Jesus também é o Jeová Nissi. Por quê? Porque Ele é a nossa bandeira. Aleluia. Jesus é o grande eu sou. Antes de tudo existir, Ele já era Deus. Através do seu poder, tudo o que existe foi feito para Ele e por Ele. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, hoje e sempre. Amém, aleluia. Ao nosso Deus. Aleluia, aleluia.